Senhor Fidelis, bom dia. Vamos fazer uma pequena entrevista, assim, que esse projeto está sendo desenvolvido para resgatar a memória, o depoimento de jogadores que tiveram destaque, né, na história do futebol brasileiro, e vamos focado nas Copas do Mundo, nas seleções brasileiras. Mas a gente vai querer saber um pouquinho também da sua história de vida. Se o senhor puder, assim, não é uma coisa muito longa. Então, eu queria ver se o senhor nasceu, né, em São Paulo. O senhor pode contar um pouco assim, essa coisa da infância, do dia que o senhor nasceu, aonde nasceu, um pouquinho assim, da parte da infância. Justamente, eu sou de São José dos Campos, São Paulo, nasci no dia 13 de 3 de 1944. Então, completei já 68 anos, em 69. E vim para o Rio de Janeiro, para o Bangu Atlético Clube, com 14 anos de idade. Um senhor, que é tenente-coronel da Aeronáutica, quando formou a Aeronáutica de São José dos Campos, ele chegou lá numa semana, na semana seguinte teve um jogo da seleção de amador de São José dos Campos contra o Misto do São Paulo. O que aconteceu? Eu fui convocado para ir jogar o único amador, para jogar novo, garoto ainda, 14 anos, para jogar contra a seleção de São Paulo, contra o time misto do São Paulo. E me convocaram, eu fui lá jogar. E eu de lateral direito. No jogo, eu fui considerado o melhor jogador em campo. Fiz 2 gols em 90 minutos. Ganhamos 2-0. Quando acabou o jogo, esse senhor, que é o comandante da Aeronáutica, veio atrás de mim. Eu pensei que era a polícia, porque eu não conhecia que era a polícia, que era o comandante da Aeronáutica. Ia sair correndo. Quando eu saí correndo dele, ele pegou e chamou: garoto, chega aqui, quero falar contigo. Não sou polícia, não. Falei: não, você quer me prender. Joguei até a bicicleta no chão e saí correndo. Aí ele pegou: não, quero falar com você. Aí pegou e trouxe para o Bangu. E isso foi... O senhor tinha 14 anos, então? 14 anos de idade. Ah, então. E foi em 1958? 62. 62? Então foi em 1962. Então aconteceu esse jogo lá em São José, né? Exato. E o senhor falou, era o Corinthians do Jardim Paulista? O time que eu jogava era o Corinthians de Paulista, amador. E era uma espécie de uma escolinha, como é nos moldes de hoje, ou não? Não, era um time de amador mesmo, só garoto, pessoa de idade já. O único que jogava no time era eu. E aí, então, em 1962, o senhor já veio direto para o Bangu? O Bangu, fiz 2 treinos de experiência e já fui contratado. Então, antes de 62, o senhor teve a Copa de 58, que foi uma Copa emblemática, né? O senhor era bem criança. O senhor tem alguma ideia, alguma lembrança dessa Copa de 58, enquanto criança mesmo, enquanto... Eu tenho, porque eu conheci jogador de seleção, na época o Gilmar, que se concentrava em São José dos Campos, e fazer um jogo assim, bem difícil, parece, lá em Taubaté. Então se concentraram lá, então eu fui lá, conversei com o Gilmar, Djalma Santos. Aí, 2 anos depois, 4 anos depois, eu estava na seleção com o Djalma Santos. Pois aí, o treinador da Copa de 58 era o Fiola. Vicente Fiola. Então, o senhor estreou no Bangu... 62. Em 62. E o que o senhor se recorda dessa estreia? Já era como profissional? Já foi contratado? Eu era amador, mas jogava no time profissional já, com 15 anos de idade. E assim, o que o senhor lembra? Qual foi o seu primeiro jogo? O senhor tem lembrança desse bem comecinho? Meu jogo foi a coisa mais incrível. Bangu e Flamengo no Maracanã, que eu nunca tinha entrado no Maracanã, nem sabia como que era o Maracanã. Aí, o técnico do time, Elba do Pada Lima, me chamou e falou: você vai ficar na reserva. Eu falei: tudo bem.
se tem alguma emergência, eu vou colocar você para jogar. Eu tô legal, você não tem medo de jogar contra o Flamengo não no Maracanã? Eu falei, medo por quê? Não é time? Ele é. Então não tenho, não é bicho. Aí eu fui pro Maracanã. Chegou no Maracanã e falou, ó, você vai jogar mesmo, o rapaz não vai jogar não, não tá funcionando de jogar não, ele tá machucado. Aí eu entrei. E o senhor tinha 15 anos? 15 anos. Foi o primeiro jogo no Maracanã cheio, com mais de 80 mil pessoas. Eu nunca tinha jogado com 1000 pessoas vendo o jogo, imagina 80 mil. Eu entrei em campo, falei, fiz o nome do padre e entrei. Ganhei o motorrádio, melhor jogador em campo, fiz o gol da vitória do Bangu. Então você já era pé quente do Bangu, né? Já era pé quente do Bangu. Então, e em 66, que é um ano... Chave para a seleção brasileira. A seleção brasileira. Foi, e para o senhor também no Bangu, porque antes da gente entrar na seleção, teve o famoso jogo do Bangu e Flamengo. Conta um pouquinho desse jogo, eu não quero lhe interromper, porque para não ficar interrompendo, para a gente ouvir o seu depoimento sobre esse jogo, que tem, enfim, o resultado, como é que foi o jogo, a gente sabe, mas quero ouvir das suas palavras. Esse jogo foi interessante. O Bangu disputava o título contra o Flamengo, Maracanã, com mais de 120 mil pessoas no Maracanã, até em cima do estádio está transbordando de gente. Aí o Bangu entrou, todo mundo pensando assim, o Flamengo vai dar no Bangu de monte. Nós entramos. Antes de entrar no vestiário, no campo, dentro do vestiário, fizemos uma prece. E a Deus, Nossa Senhora Aparecida, nos ajudar, que a gente fizesse um bom jogo e ganhasse aquele que fosse melhor. E entramos em campo. Na realidade, 15 minutos de jogo, 3-0 para o Bangu. Aí, a torcida começou a xingar e tal, aí o Ademir Pernambuquinho, que é o jogador do Flamengo, foi chamado na beira do campo para conversar com o técnico. O técnico falou alguma coisa no ouvido dele, ele já saiu dando soco em todo mundo. Que era para acabar o jogo, porque senão ia descer mais de 6. Aí até depois eu fiz uma brincadeira, porque o Bangu fez um jogo, uma música, Que Defesa Boa era o nome da música. Aí falava assim, que defesa boa, que traz tanta alegria pra gente, o Birajara, Fidelis Mário Tito, Luiz Alberto e Ari Clemente, tem o meio de campo que eu vou te contar, é formado por Jaime e o velho Ocimar. No ataque, que coisa fenomenal, na direita Paulo Borges, no miolo tem Cabral. O meu time está jogando assim, ainda conta com o Ladeira e o ponto esquerda Aladim. Que defesa boa. Aí eu peguei, coloquei o negócio na fita. Jorge Cury, radiando o jogo. Aí eu falei assim, Bangu 3, Flamengo 0. Bye bye Flamengo. 30 minutos 3-0. Ai, não estou aí, não estou aí. Aí o Flamengo dançou. E essa briga, quer dizer, nessa briga, foi o Almir, né, pelo Flamengo. Almir Pernambuquinho, Ladeira. Ladeira, né? O Birajara, o Ari Clemente. Eu só fiquei torcendo ganhar novinho, fiquei torcendo só pra briga. E aí o Bangu foi campeão. Campeão. Só pode repetir se o Bangu foi campeão, para não entrar só a minha. O Bangu foi campeão em 66, em cima do Flamengo, 35 minutos, 3-0. Agora, o senhor tem um apelido, né? Toro Santana. De quando é esse apelido? O Bangu, o negócio é o seguinte, é que o meu nome é José Maria. No Bangu tinha um ponto direito que chamava José Maria também. Aí, eu ia jogar José Maria primeiro, que era o ponto direito. Eu era José Maria segundo. Eu, Jorge Cury, tá errado. O segundo nunca vai para frente, tem que ser
Fidelis alguma coisa. Ele colocou touro sentado. Ah, quer dizer que então o apelido foi dado pelo Jorge Cury. Mas eu falei para ele, que touro sentado? Não sabia, não conhecia a história do mundo, né? Era garota ainda. O touro sentado é um guerreiro índio que mora no Uruguai, vai até os Estados Unidos, rouba o gado e traz para o Uruguai. Eu me trouxe um livro mostrando o que era. Vou colocar essa filha de touro sentado Fidelis. Não é negócio de chifrudo não, né? Eu gostou da risada. Não é negócio de chifrudo não. É a história mesmo do índio, que é pequeno, igualzinho você, eu bati em todo mundo lá na tribo dele. É o cacique geral. Falei, pode, aí colocou touro sentado. E aí pegou e a partir... Não tem jeito. Então. Até hoje eu touro sentado. Então. É porque em algum momento a gente leu aqui que em momento nenhum a gente soube que tinha sido uma ideia do Jorge Cury, né? Isso é muito interessante a gente. Bom, então em 66 foi convocado para a seleção brasileira. Como foi essa convocação? Como foi esse período pré, né? Antes, se o senhor puder contar um pouquinho esse primeiro momento que participa de amistoso, isso tudo, né? Isso. Depois a gente avança. O negócio foi convocado, o Bangu estava fazendo um torneio nos Estados Unidos e de repente saiu a convocação. Aí ele estava lá em Nova York, o torneio era em Nova York. O rapaz falou assim, eu estou ouvindo uma emissora aí de televisão que tem convênio lá no Rio de Janeiro, você foi convocado para a seleção brasileira. Eu falei, eu? Ele, é você é o único jogador de time pequeno que foi convocado. Eu quero ver para crer, não acredito não. Não ouvi nada até agora. Aí quando eu voltei 10 dias depois, cheguei aqui no Rio, a CBF, na época era a CBD, mandou me comunicar que eu estava convocado para a seleção. E eles tinham convocado 44 jogadores. É a base de 4 em cada posição. 4 lateral, 4 volantes e tal. Aí eu peguei, chegou a época de apresentação, eu fui apresentar na seleção. Então era eu, Murilo, do Flamengo, Carlos Alberto Torres e Djalma Santos. Sendo que a base já era mais ou menos, Djalma Santos titular, Carlos Alberto reserva. Então eu e Murilo, a gente ia para complementar a convocação. Eu era um de time pequeno que fui convocado. Viajamos com a seleção. Viajamos para São Paulo, ficamos 2 meses em São Paulo, fazendo vários testes. Aí o Djalma Santos jogou 3 partidas, não jogou nada nas 6 partidas. Então cada um ia ter um total de partidas para se apresentar, para mostrar que podia fazer na seleção. Aí, Carlos Alberto Torres jogou 3 partidas amistosas, não jogou nada também. Aí colocaram o Murilo para ser à frente. Colocaram o Murilo 3 partidas, não jogou nada também. Aí chegaram e falaram para mim assim, o Fidelis, olha bem, lamentamos muito falar um negócio com você, mas não vai dar para você jogar 3 partidas, só tem 2 partidas. E 2 partidas é para um dos jogadores que vai ser para a base já do titular.
Isso foi quem me falou isso foi o Paulo Amaral, que era a comissão técnica. Paulo Amaral, Zezé Moreira, a Moreira Moreira e o Vecito Fiola. Eu falei para ele assim, olha, eu quero falar com o senhor. Eu não estou ligando de jogar 3 partidas, não. Eu quero jogar uma só, para mim ser titular da seleção. Ele, por que você está falando isso? Porque eu tenho certeza que você. Aí tinha aqui Brasil, Tchecoslováquia, Brasil e Iugoslávia, no Maracanã. Falei, senhor, pode me levar lá para o jogo? Eu vou jogar essa partida, já vou levar minha mala. Porque se acontecer de eu for mal, já pego a mala e já venho embora para casa. Porque nem ficava ser liberado, não. Aí ele pegou e falou assim, você acredita tanto em você assim? Acredito não, que vou ser titular. Aí fui pro jogo. 2-1 Brasil, eu fiz 2 gols. Essa partida foi Brasil e Polônia? Tinha Polônia. Polônia. Ah. E depois a outra foi Tchecoslováquia. Foi Peru, não? Não, Tchecoslováquia. Ah, Tchecoslováquia. Então, esses 2 amistosos que o senhor participou foi Polônia e Tchecoslováquia. Aí eu fiz os 2 gols. Aí o Pelé, quando acabou o jogo, eu ganhei o motorrádio outra vez. O Pelé veio, Garrincha, todo mundo me abraçando, o Zito, todo mundo me abraçando, e dando os parabéns. Para você, rapaz, eu nunca vi Djalma Santos, que era o. E ficar até como reserva depois. Ele falou comigo, eu nunca vi o que você faz com a bola. Você marca, apoia, chuta em gol. Você foi mais ou menos umas 20 vezes lá no fundo, 100 metros, e voltou para dar combate. Eu nunca vi isso na minha vida. Você não vai sair do time nunca mais. Aí me colocaram como titular. Aí no próximo jogo já estava convocado, automaticamente. Então, aí desses 44 que o senhor colocou, só seguiram 22 para a Copa. E o senhor foi o senhor e quem foi o outro? Djalma Santos. Ah, foi o senhor e o Djalma Santos, tá certo. Cortava o Carlos Alberto, na última hora ele até chorava muito. Tá bom. Então, e aí, como o senhor colocou, quer dizer, essa sua característica, esse seu estilo, foi uma das coisas que se destacaram. Destacou no campeonato. Então, e aí na Copa, né, lá na Copa, qual das partidas, o senhor atuou em todas as partidas, em quais partidas e qual foi a mais marcante, assim? Não, ali teve algum chaveco pela diretoria. Eu era o titular absoluto, Djalma Santos era reserva. Aí no primeiro jogo, contra a Hungria, acho que era a Hungria mesmo. Brasil 2-0 na Bulgária, não foi? Bulgária, é isso. Eu peguei e ia jogar. Mas chegou 20 minutos para começar o jogo, estava aquecendo já para entrar. O João Avelange me chamou. Você não quer dar lugar para o Djalma Santos? Eu falei, mas por quê? Não sei como jogar? Estou convocado? Ele não é que o Djalma Santos é titular e ia fazer 100 partidas na seleção brasileira. Ele é um mito. Eu falei, não, eu sou fã dele. Já que o senhor está pedindo, ele quer, vai jogar ele, acabou. Quem sou eu para mandar? Estou aqui para obedecer, para mandar não. Colocar de noção. E nessa partida o senhor nem chegou a entrar como não, em algum momento? Reserva. Foi na reserva. Na época não podia trocar o reserva. É só os 11 só. Machucou, tem que ficar com 10. Aí o que aconteceu? Tem outro jogo contra a Hungria. Brasil 1, Hungria 3. Aí, já estava 80% perdido e botaram contra Portugal. Aí o Manga vinha e rebatia a bola para fora da área, o cara vinha cabecear a bola por cima dele.
3-0, 3-1. Aí eu cheguei e falei para os olhos assim, eu cheguei aqui no Brasil e falei. Mas também o Jorge Curti uniu assim, e daí o que aconteceu ao lança da Copa do Mundo? Eu falei, é simples. Diretoria manda muito. E não joga bola. Tiraram 8 jogadores titular para jogar contra Portugal, perderam de monte. Porque se o Brasil ganha o jogo, Portugal, e disputar contra a Inglaterra. E a Copa do Mundo foi na Inglaterra. Então fizeram esse cambalacho, o Brasil não entrar mesmo. Uma questão política. Depois de 70 eu fui convocado. Quando cheguei no aeroporto para ir para a concentração, me cortaram antes de entrar na concentração. Eu já sabia por quê. Porque eu falei muito. No Brasil, quem fala a verdade, leva castigo. Ainda mais naquela época, que era uma época complicada, né? Que os militares mandaram. Vi que agora estão vendo agora os podres que aconteceu naquela época. O que o João Veloso fazia? A respeito de dinheiro da CBF. E tem um negócio aí da direitos de arena. Tem um jogador que entrou na Copa do Mundo. Semana passada eu vi uma entrevista com o Djalma Santos. Prometeram 100 mil para cada jogador e 3.950 para cada um por mês, por resto da vida. Até hoje não saiu um tostão para ninguém. Então é uns negócios que a gente tem o direito de arena e não recebe nunca. Que loucura, né? Então essa, a última partida foi essa, né? O senhor chegou o Eusébio, não foi? Que barbarizou nessa partida? Eusébio e Coluna. Que eram por Portugal, né? São portugueses. Então passando da Copa, queria que o senhor falasse um pouco como é que foi depois a sua ida para o Vasco, né? O senhor em 67, o senhor ainda estava no Bangu, né? E aí, foi campeão em 67? Não. Fui campeão só em 70, mas no Bangu. Isso. Mas em 67 teve a Copa dos Campeões, não é isso? Que eram os estados, assim, o Rio de Janeiro. O senhor chegou a jogar nessa época? Eu joguei, mas não fui um campeão, não. Não foram campeões. Então vamos passar para... o senhor sai do Bangu e é vendido para o Vasco em 69, 1969, né? Então, como é que foi essa negociação? Foi tranquila? Teve algum problema ou não? Como é que chegaram o senhor para lhe roubarem do Bangu? O Bangu tinha um time super bem montado, né? Bom, naquela época eu ia para o Real Madrid. O Real Madrid queria me comprar porque eu fui fazer um jogo lá, esse jogo de seleção que nós jogamos lá amistoso. No jogo, eu joguei e coloquei 2 bolas na cabeça do Pelé. Como eu era lateral, e nunca tinha visto um lateral fazer aquilo, sair e de volta, toda hora. Eles entraram em contato com o Cássio Andrade, que é meu padrinho de casamento, e me contratar para o Madrid. O Cássio não quis me vender para lá, não. Aí, o Cássio pegou e me vendeu para o Vasco da Gama. Lá ia ser mais ou menos, eu não sei, eu não tinha na época, assim, mais de 1 milhão de cruzeiro. Vendeu por 300 mil para o Vasco da Gama, financiado em 30 vezes 10. Aí fui vendido para o Vasco da Gama. Eu fui, gostei também, fiquei dentro de casa, né, que é o Brasil, e ganhei 75 mil cruzeiros e 15% dos 300. Deu para comprar a casinha, construir alguma coisa. Aí continuei no Vasco da Gama, até 76. Mas já em 1970 tem um campeonato pelo Vasco, que o senhor é campeão.
Exatamente. Então, conta um pouquinho aí dessa... Em 70, eu estava no Vasco da Gama e nós fizemos uma excelente campanha. Fazia 13 anos que o Vasco não era campeão. E fizemos uma excelente campanha e fomos campeão estadual em 1970. Foi quando começou a ser lançado no Vasco da Gama o Roberto Dinamite, que era garotinho ainda. E a gente fez uma campanha excelente. Ali a continuidade começou, né? O Vasco da Gama, que eu sou dois times de coração, sou Bangu e Vasco da Gama. Seleção do que é país. Então, e aí o senhor foi campeão, foi indicado como prêmio para um prêmio Bola de Prata pela revista Placar. Exato. E aí tem a Copa de 70, que aí o senhor já falou um pouquinho que o senhor chegou a ser convocado, mas foi cortado. Fala mais um pouquinho. Exatamente. Que agora é o momento. Aí em 70 era a Copa do Mundo, eu fui convocado. Então, arrumei a mala em casa tranquilo para ir para apresentar no Hotel das Paineiras, lá perto do Cristo Redentor. Mas quando eu cheguei lá no Hotel das Paineiras, tinha um senhor que era comandante aeronáutico, Almirante Heleno Nunes, e era presidente do Vasco da Gama. E estava como presidente da CBF, que o João Avelange estava na hora. Aí quando eu cheguei, entrando assim, pegar o elevador para subir lá para o apartamento, ele falou: Fidelis, quero falar com você. Eu falei: não, meu, aguenta aí que eu já volto já. Ele recebeu todos os jogadores quando eu subi e tal. Tinha aqui no meu escritório. Olha que eu falava contigo que houve um imprevisto. Eu falei: tudo bem. Não vou nem levar minha mala para dentro do escritório do senhor, não, deixa aqui fora mesmo. O que é que você está pensando? Que não, que o senhor vai fazer comigo? Eu sou o presidente do Vasco, meu presidente. Vou me mandar embora da seleção brasileira, né? Porque eu falei muito, João Avelange foi. E é seu parente, seu concunhado. Eu sei de tudo já. Só que eu falo muito. Obrigado, tchau. Eu não sei nem falar mais nada. Fui embora. Segui o carro, voltei, fui embora para casa. Então, na Copa de 70, o senhor nem participou de amistoso, assim, Convocaram Zé Maria do Corinthians. Zé Maria, exatamente. E o Carlos Alberto Santos, Torres pelo Santos. Quer dizer que tem uma Copa de 70. Então, vamos retomar então o campeonato assim, brasileiro pelo Vasco. O senhor deu muita sorte no Bangu e o Vasco também teve uma bela trajetória, né? Então, em 1974, o senhor volta a ser campeão pelo Vasco. Exatamente. E tem uma participação decisiva assim, no jogo final? O jogo final foi Vasco e Cruzeiro. O jogo ia ser no Maracanã, ia ser lá no Mineirão. Aí teve eu, Bugré, mais os 3 jogadores. Chegamos conversando com o presidente do Vasco, João Agatino Silva Gomes. O Agatino teve um problema no jogo do Cruzeiro lá no Mineirão a semana passada. Eu vi no rádio que estava para interditar o campo lá do Cruzeiro e mudar o mando de campo deles. Vê se dá certo, joga essa. Ele entrou na CBF, deu certo. Aí o jogo, em vez de ser lá no Mineirão, foi transferido para o Maracanã. Isso, e aí o Maracanã também lotado, né? Assim. Lotado, o Vasco caiu de 2-1.
Gol de Jorginho Cabueiro e Ademir, me parece. E aí, novamente teve, quer dizer, aí tem voltando para essa coisa das seleções, da Copa, teve a Copa de 74 e aí o senhor também não foi convocado? Não, aí não fui convocado mais. Seleção nenhuma, porque quem fala muito não pode. Temos grandes exemplos disso, não? Então, aí, o que eu tenho aqui anotado, eu queria que o senhor me confirmasse ou não, porque foi coisa fruto de pesquisa, assim, o senhor fez pela Seleção Brasileira 8 jogos? 8 jogos. E o senhor lembra quais são? Não, né? Assim, não, todos não. Todos não, mas tem a Polônia, tem. Incluindo os amistosos. Seleção peruana. Seleção peruana. Tá bom, mas foram 8 jogos, isso eu confirmo, tá bom. Agora, de 75 a 80, aí o senhor já passa por outros clubes, né? O América, o ABC, o Operário, ABC de Natal, o Operário. E aí, o que interessa, assim, esse é um período de 70, eu queria que o senhor falasse, assim, esse período rapidinho, eu sei, e aí o senhor volta ao São José. Exato. Então, que... começa aí, assim, de 75, começa a que saída. Eu comecei a ir para os times. Então, eu comprei meu passe do Vasco da Gama e fui para o América, emprestado. Orlando Lelé foi para o Vasco e eu fiquei no América. Aí, eu fui para o ABC Natal jogar futebol. Mas já tinha feito o curso de técnico aqui na Escola de Educação Física do Exército. Já prevendo que quando parasse, né, já passaria técnico. Aí fui para lá, fui lá no ABC, joguei 2 anos no ABC, joguei 2 anos no CSA de Alagoas, joguei no Operário Mato Grosso. Aí peguei e falei, o São José, nasci lateral direito. Falei, vou encerrar em 82 já era. Eu vou encerrar minha carreira no São José. Pegar minha mãe enferma, por de câncer no estômago, que eu estou também agora. E fui para o São José. Aí peguei, cheguei e conversei com o pessoal lá. O pessoal, não, senhor, a gente não tem condição de pagar você é muito caro. Não é da seleção brasileira. Eu falei, não, qual jogador ganha mais aí? É um rapaz chamado Xavier, que ganha 30 cruzeiros por mês. Então me dá 30 cruzeiros por mês, tá bom. Só para me botar gasolina, tá bom, porque eu preciso cuidar da minha mãe. Só que a hora que precisar sair com a minha mãe, eu vou sair. Não vou nem pedir. Fica uma coisa por outra. Aí eles, tudo bem. Aí fui lá jogar no São José, segunda divisão, e o técnico era o Tim, Elbo de Padalinho. O seu Tim entrou, o Fidel já tinha sido técnico no Bangu. Ele vai, rapaz, que beleza e tal e tal. Aí, em 82, tinha a seleção brasileira e tinha a seleção peruana. Os caras do Peru entraram em contato com o Tim para contratar o Tim para a seleção peruana. Aí o Tim chegou e falou assim, pô, rapaz lá, olha, não sei contratar técnico não, você tem técnico no clube aqui, rapaz, bota o Fidel como jogador e técnico. Aí eu entrei nos campeões de segunda divisão, eu como jogador e técnico. No ano seguinte eu vou estar na primeira divisão, só jogador, só técnico. Continuei o São José. Eu sou técnico, o único técnico de São José que ganhou 35 partidas, foi vice-campeão paulista. Primeira divisão. Beleza, hein, senhor? Depois eu deixei São José e voltei para o Campo Grande aqui do Rio de Janeiro. E essa opção, então, aí o senhor voltou para cá e ficou como técnico aqui no Campo Grande. Isso é pós-80, não é isso? Pós-82. Pós-82. Então, pós-1982, o senhor volta para ser técnico? No Campo Grande. Então, e aí se aposentou lá como técnico, continua ajudando aí o Campo Grande, como é que é agora? Agora parei de vez. Parou.
exatamente há 8 anos. Sou aposentado pelo INSS. E porque eu estou com essa doença, não tenho mais firmeza na perna direita. E se eu andar muito, dá tonteira. Então, hoje então, o seu envolvimento com o futebol é o torcedor? Torcedor somente. Dos 2 grandes times aí brasileiros da sua vida. Exatamente. Então. E assim, o senhor tem... É porque, assim, antes da gente encerrar, de que o senhor ainda ficava assim com uma espécie de treinador de uma garotada, podia indicar meninos que o senhor veja jogar? Não, essa coisa que seja molheiro, fiquei com escolinha de futebol, lá em São José dos Campos, na Philips, 10 anos. Lá eu mandei vários jogadores para o Cruzeiro, para o Atlético Mineiro, para o Paraná, essas coisas todas eu mandei. Isso antes de vir para o Campo Grande? Então, se o senhor quiser, enfim, acho que a gente chegou assim ao que nós queríamos, né, em termos do seu depoimento, mas se o senhor quiser ainda falar alguma coisa que eu não tenha perguntado, alguma coisa que o senhor acha que ficou de fora e que era importante colocar. O importante, na verdade, é o respeito ao apelido. E no começo que você conheceu que era Touro Sentado, eu fiquei assustado. Pensava que era uma coisa ruim, que ele está querendo fazer uma brincadeira comigo. Mas não, foi um negócio que me ajudou muito dentro da carreira de futebol. E eu, de Touro Sentado, passei a ser Touro Cansado. Hoje o touro está cansado, já lutou muito com a vida, está lutando e não desisto. Não deixa de ser touro. Tourinho, mas é tourinho. A vida é bom, a vida, graças a Deus, tenho, com a graça, 2 filhos, a minha segunda esposa, mas é como uma filha para mim. Tem muito menos idade do que eu, mas hoje, se não fosse ela, eu estava jogado no lixo. Realidade. Não, nada disso. Agora me diga uma coisa, os seus 2 filhos, são 2 filhos homens que o senhor tem do primeiro casamento? Aqui é... Ou é com ela, ou com a Graça? Com ela 2. Com ela 2. E tenho 2 filhos com o primeiro casamento e 2 filhas. E nenhum quis se encaminhar para o futebol, nenhum dos filhos? Não. Daqui só que começou a jogar futebol, o Andrew, mais velho, tem 23 anos, mas porque ele estava na Polônia, porque eu fiquei doente, ele veio embora, não quer saber de futebol mais. Agora ele é o filho. Isso já é uma grande, muito importante, não é não? Hoje ele trabalha como gari não, trabalha no Correio, para cuidar dele. Então, seu Fidelis, ou o senhor Touro Sentado, ou o senhor... Não é o sentado, né? O touro, como é que o senhor falou? O touro cansado. Cansado, não, eu prefiro o touro sentado. Queria te agradecer muito a entrevista.